Capítulo 2: Os apegos do coração. O maior inimigo do homem é o coração. É ele que faz as pessoas se agarrarem ao dinheiro e darem um valor descabido às coisas materiais. Sim, é o coração que instiga o ser humano a ter atitudes cruéis para realizar os seus objetivos. É ele que induz a paixão pela pessoa errada ou ao desejo por quem já tem família constituída. O coração corrupto pode incitar o ser humano a matar, roubar e destruir, ou seja, fazer exatamente o que o mal quer, e é por conta de a maioria das pessoas deixar o coração ter o domínio de sua vida que temos visto este mundo louco, cheio de enganados e enganadores. Pode parecer chocante, mas é algo que precisa ser dito. Pois quem tem se levantado nos nossos dias para alertar o ser humano sobre os perigos de ser enganado pelo próprio coração? São muitos os alertas de golpes e fraudes que causam prejuízos materiais, mas e quantos prejuízos do coração fraudulento? As pessoas vivem entretidas com tantos afazeres, ocupações e desejos de realizar os seus sonhos que não percebem que essa busca desesperada é motivada pelo seu coração. E na tentativa de tomarem posse do que almejam, deixam um rastro de dor e destruição. Quantas não são as pessoas que se casam pensando ter encontrado o parceiro ideal, que vai fazê-las felizes, mas já na lua de mel começam a desfazer o casamento? Por quê? Não é amor? Não gostam um do outro? Aparentemente é amor, mas na realidade tudo não passa de engano. A paixão e a cobiça do coração têm unido muitas criaturas. Depois do casamento vem a infelicidade, as brigas, as traições e o ódio, tornando o estado de ambos muito pior, pois agora, além do sofrimento individual que permanece, tem o sofrimento causado pelo cônjuge infeliz. A vida espiritual também sofre com os desmandos do coração. Há muitas pessoas que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo e por isso questionam o pastor e os obreiros, reclamam, murmuram e lamentam como se Deus estivesse sendo injusto com elas. Essas pessoas não enxergam que a sua motivação interior não é servir ao Altíssimo, mas uma ambição pessoal de ter o que os outros têm. Ora, o Espírito Santo não é uma mercadoria exposta numa vitrine que se adquire para poder dizer orgulhosamente que o tem. Ou seja, até no gesto mais sublime de buscar a promessa do Espírito Santo, o coração pode enganar o ser humano. Se você quer o Espírito Santo, precisa querer não ser mais quem você tem sido. Quando há o desejo de ser uma nova criatura, o objetivo é nobre e irá beneficiar a obra de Deus neste mundo. E vendo o seu propósito, o Todo-Poderoso vem sobre você. Ver as reais motivações do coração e para onde ele tem nos conduzido vale para tudo na vida. Tenho visto muitas pessoas fissuradas na conquista de um sonho e, para o alcançarem, colocam toda a força, sem se darem conta de que esse objetivo está sendo instigado pelo coração enganador. Muitos perseguem algo durante anos e nem sabem o porquê, muito menos que isso lhe trará sofrimento e desilusão. Precisamos prestar atenção, pois os nossos maiores problemas não foram causados pelos outros, como muitos pensam. As nossas perdas não vieram da inveja ou dos desejos maldosos dos que não gostam de nós, mas sim das sugestões do nosso próprio coração. Por isso, nosso coração tem de estar no altar. Somente assim estaremos livres de tanto engano e de tanta maldade. O altar é o lugar santo, onde o Espírito de Deus, por meio da palavra, conduz a nossa alma de acordo com a vontade dele. Diante dessa realidade, todos precisam responder as seguintes perguntas: qual tesouro aspiramos ter? Por quê? O que conquistamos e guardamos dentro de nós como o nosso bem mais valioso? Veja bem, se o que você mais valoriza é a família, a sua família é o seu tesouro. Se é o namorado, então ele é o seu tesouro. Se é uma casa, uma formação acadêmica, uma posição na sociedade,
Saiba que o Senhor Jesus diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará agarrado o seu coração. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Você não o conhece. A maioria das pessoas, incluindo muitos cristãos, não crê no que a Bíblia diz sobre o coração. Não sabem ou não querem saber o que significa a afirmação de Deus de que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Jeremias 17, versículo 9. Digo isso porque essas pessoas agem como se conhecessem a si mesmas inteiramente. Elas até são capazes de se vangloriar, dizendo que são boas, honestas e corretas. Com esse autoconceito elevado, pensam que são incapazes de fazer o que é mal. Só que isto não é verdade. Tudo que o Todo-Poderoso diz é incontestável. Ele não é exagerado nas suas expressões, como são os seres humanos. Quando Deus diz que há uma fonte de maldade dentro do homem chamada coração e que somente Ele a conhece plenamente, isso é real. Ninguém conhece o seu coração, senão o Altíssimo. Por isso, é uma insanidade pautar a sua vida e as escolhas numa fonte que, além de desconhecida, é definida como enganadora. Qualquer pessoa que seguir o coração perderá os freios morais e espirituais e se tornará insensata. O diabo nem precisará trabalhar muito para causar o mal, pois a própria pessoa já cometerá os piores erros sozinha. Isso aconteceu com Davi. Quando ele foi escolhido, o Senhor o apresentou como um homem segundo o seu coração. 1 Samuel 13, versículo 14. E realmente Davi andou de forma temente e fiel por longos anos. Ele permaneceu honrando a Deus nos bons e nos maus momentos, até que se deixou ser conduzido pelos impulsos do seu coração. Tomado pelos desejos, ele foi capaz de adulterar e mandar matar o marido da mulher com a qual ele havia se deitado. Vemos então que, quando prezamos a voz do coração, automaticamente desprezamos a palavra de Deus. E quando as vontades do coração são atacadas, as intenções mudam, o caráter se deforma e a pessoa se torna indiferente aos princípios divinos. Ninguém deve se vangloriar da sua pureza ou bondade. A Bíblia diz que somos maus por natureza. Romanos 3, versículo 10. Pois a raiz da nossa pecaminosidade não está do lado de fora, mas dentro de nós. Não importa quem seja, se for guiado pelo coração, certamente verá quantos erros e quantas maldades será capaz de fazer. Basta assistirmos aos noticiários todos os dias e vermos o depoimento de pessoas que cometeram crimes jamais imaginados por elas. O nosso trabalho nos presídios também mostra isso constantemente. Soube do caso de uma senhora que era muito pacífica e prestativa na sua comunidade. Jamais tinham visto qualquer vestígio de violência na sua fala ou nas suas reações. Porém, ao descobrir que o marido era amante de uma das suas amigas, decidiu ir atrás dessa mulher. Ao chegar à casa da amiga, começou a discutir com ela. Num ímpeto de raiva, pegou a faca que estava sobre a pia da cozinha e a matou. Os resultados de quem seguiu o impulso leviano do seu coração são as provas de que a Bíblia sempre tem toda a razão. Só não vê quem não quer. Milhares de crimes, casamentos feitos e desfeitos, negócios arbitrários e tantas outras atitudes que deixam a vida das pessoas completamente destruídas são vistos com frequência. Podemos dizer que praticamente todos os problemas com os quais nos envolvemos têm como fonte o nosso coração enganador e perverso. Quantas coisas já falamos que não gostaríamos de ter falado? Ferimos e fomos feridos, porque a nossa língua foi abastecida de emoções e sentimentos ruins. A língua é um veículo do coração, e ela só é incendiária falando, ofendendo, mentindo ou se gabando quando o coração está transbordando do que é mal. Uma fonte de contaminação. A concepção errônea de que o mal existia apenas do lado de fora ocorria na época do Senhor Jesus.
Os religiosos não se atentavam para a maldade que havia dentro dos seus corações, mas eram rigorosos nos cuidados excessivos com alimentos e rituais de purificação. O nosso Senhor os enquadrou na falta de discernimento espiritual ao mostrar que, enquanto eles limpavam o interior permanecia imundo, com paixões, hipocrisias, orgulho, inveja, egoísmo e toda sorte de sujeiras. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos, capítulo 7, versículo 20 ao 23. Naquela altura, o Senhor Jesus e os seus discípulos estavam sendo acusados de serem impuros, pois não praticavam o cerimonial de lavar as mãos antes das refeições. Um mero ritual externo, fundamentado em tradições humanas. Enquanto os religiosos viam erro em tudo, abrigavam pecados terríveis dentro dos seus próprios corações. Eles estavam longe de entender o quanto eram corruptos e maus. Creio que deu para perceber que ninguém conhece o seu coração, não é mesmo? Somente Deus o conhece, e Ele deseja nos revelar o que há dentro dele. O Altíssimo é cuidadoso conosco e diligentemente esquadrinha o nosso coração a cada instante para nos alertar sobre os perigos. Por isso passamos por lutas, adversidades e somos expostos a provas, para que possamos nos conhecer e saber o que há dentro de nós. Deus não precisa nos testar, pois Ele já sabe tudo a nosso respeito. Mas os desertos nos revelam que não somos tão experientes, confiantes e fiéis como imaginamos. É justamente na dificuldade que enxergamos as nossas debilidades e aprendemos a confiar em Deus, e não na força do nosso braço. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Finalizo esse raciocínio dizendo que ninguém que cometeu um pecado pode afirmar que o Espírito Santo não trabalhou para convencê-lo do contrário. Em todas as situações, somos advertidos e divinamente aconselhados por ele. Contudo, se a pessoa é obstinada em seguir o seu coração e ainda tem sossego quanto à sua desobediência a Deus, isso já é uma outra questão. Por que recebemos um coração? Deus não criou o coração para nos enganar, muito menos para termos dentro de nós algo perverso. O Altíssimo nos deu um coração para que pudéssemos ter a sensibilidade que Ele tem com respeito a toda a criação, além de consideração para com a nossa salvação e sensibilidade na comunhão com Ele. Assim como Deus nos deu os 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, Ele também nos ofereceu uma alma para termos sensibilidade por meio desses sentidos. Podemos dizer que, quando o texto bíblico diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso significa que fomos feitos com capacidades especiais e únicas, como só Ele tem. Essa excelência é notada na composição de espírito, alma e corpo. O espírito, inteligência, está apto para dirigir a nossa alma, coração. A alma, por sua vez, deve conduzir o nosso corpo através da sensibilidade apurada. E o Espírito de Deus quer dirigir o nosso espírito. Vemos então uma trindade no ser humano, assim como Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa alma expressa amor pelas pessoas por meio de um toque, de um abraço, de palavras ou de um olhar, mas com respeito a Deus, amamos em espírito com a inteligência e sabedoria, pois não o podemos ver ou tocar. Uma pessoa só consegue expressar o seu apreço e devoção a Deus por meio de uma linguagem espiritual, isto é, ela prova que verdadeiramente ama a Deus não quando fala, mas quando teme, quando decide obedecer ao que está revelado nas Sagradas Escrituras e materializa sua fé.
Portanto, para interagir com o Altíssimo, o ser humano só pode usar os recursos espirituais. Sendo Deus Espírito, ele não fala ao nosso coração, mas sempre ao nosso espírito. Por isso, quando uma pessoa busca o Espírito Santo, ela não deve querer sentir Deus. Em vez disso, ela deve desejar ouvir a voz que falará diretamente ao seu espírito. Essa é a fé inteligente e nada tem a ver com a emoção ou sensação.